Olá, seja muito bem-vindo ao canal Técnico Industrial, eu sou Robson Luca e hoje aqui num bate-papo rápido com você, em que eu vou falar de vários assuntos, algumas coisas que eu tenho visto acontecer aqui no mundo dos técnicos, no nosso dia a dia de trabalho, que é importante a gente observar, é importante aí a gente ficar atento a algumas situações para a gente até mesmo não cair em algumas ciladas por aí. Quer saber mais? Quer conversar comigo? Detalhe, como que eu vou conversar? Eu vou falar aqui de vários assuntos, eu quero que você deixe aqui seu comentário sobre o que eu vou falar, deixe suas observações, se estiver falando alguma coisa errada também, fala aí para mim e principalmente deixe os seus relatos aqui no comentário se você tem alguma situação parecida ou alguma situação diferente que você queira relatar, que você queira compartilhar conosco. Bom, vamos lá então? Vamos bater um papo? Vem comigo, vamos lá. Eu tenho visto diversas situações no sentido de que algumas burocracias que têm que ser cumpridas são cumpridas, mas de fato não acontecem o que deveria acontecer. Que papo de maluco é esse? É isso que vou exemplificar agora. PMOC, uma das coisas. PMOC, por exemplo. PMOC é um documento da manutenção de ambientes climatizados. Todo ambiente climatizado precisa ter um plano de manutenção. Não vou me delongar sobre isso, mas precisa ter em ambientes públicos e coletivos, tá? Só que você chega em alguns locais que tem esse plano de manutenção, tudo certinho, bonitinho, tem o responsável técnico por isso, mas que na verdade não é cumprido. Só tem lá para se a vigilância sanitária chegar para fiscalizar, olha, tem que toda a documentação. A documentação existe, mas de fato não é feita a manutenção. Tem colegas, não é um ou dois colegas, são muitos colegas da área de refrigeração que relatam o seguinte: PMOC, eles nem às vezes eles falam assim, brincando, né? A gente nem sabe o que é isso, porque é coisa assim de louco. Por quê? Chega no local, principalmente colegas que é chamado para fazer manutenção avulsa. Ele chega no local, tá um nojo, não é todos, tá? Mas alguns locais, vários locais, são vários relatos. Chega no local fazer uma manutenção, tá um nojo o ar-condicionado. Tá um nojo. O pessoal só chama quando para de funcionar, ou tá pingando lá, para de funcionar, não tem jeito mesmo. Aí o colega vai falar, tá, mas aqui precisa de um PMOC. Cadê o PMOC? Quem que faz o PMOC para você? Quem que elaborou o PMOC? Quem que faz a execução do PMOC? Ele fala, não, o pessoal tem aí, mas assinou pra gente, emitiu o PMOC, mas a gente é feito, porque o PMOC é feito mensal. Ele fala assim, mas ele vem aqui cada 6 meses só. Tem às vezes, ele faz aqui no Brasil inteiro que ele faz. Tem um colega relator hoje, inclusive, fui numa situação, fazer uma manutenção, ele falou que lá é feito o PMOC, a pessoa que faz o PMOC faz para o Brasil inteiro, tal, e quer dizer, não faz, né? Porque estava com problema. Ou seja, são duas situações aí. Pessoal, encontrou essas situações, tá boa. É difícil, mas teria que tem que denunciar. Não pode uma coisa dessa. Porque se você tem o plano de manutenção, tem que ter um responsável técnico por essa execução, e não tem, isso é um absurdo. Mas o cliente aceitou isso porque é mais baratinho, é o cara que cobra baratinho. Mas só que vai estar prejudicando quantas pessoas? Nós estamos falando de ambiente público. Se o cliente quer, não quer fazer na casa dele, o direito dele, legal. Mas ambiente público, nós temos que ter essa manutenção. É importantíssimo, é um caso de saúde. E você que é empresário, você tem sua empresa, você que é síndico, tem lá um ambiente que é climatizado, um ambiente coletivo climatizado, saiba que você tem que fazer a manutenção correta. Não adianta você ter o papel. Mas eu tenho aqui, o plano de manutenção está aqui, está tudo bonitinho. Mas está sendo feito realmente como que é para fazer? Tome cuidado com isso. Você que é técnico, você que elabora o plano de manutenção, primeiro, você não é responsável pela execução, porque nós temos duas figuras. Pode ser o mesmo profissional, mas teríamos aí duas situações. Um que elabora, não vejo problema nenhum de elaborar e não executar, desde que tenha uma empresa, um outro profissional habilitado que vai executar.
Só que você tem que orientar, você que elabora o PMOC, tem que orientar, tem que ficar claro, inclusive no PMOC, tem que ter lá a assinatura do cliente, tem que ter lá, inclusive é importante que você faça uma declaração do cliente está ciente que precisa de um responsável técnico habilitado para executar esse PMOC. E você que executa, você que pega, às vezes pega o PMOC, tudo, o PMOC é quanto que é? Eu pago uma taxinha lá para alguém assinar para mim. É loucura isso aí. Você é responsável por isso. Mas o cara que elaborou o PMOC, mas o juiz, meu amigo, se tiver algum problema sanitário, se alguém vier a partir dessa para melhor, por culpa aí de uma infecção do ambiente ali, por causa da climatização, no caso por não ser feito corretamente a manutenção, a higienização, daí vai ser todo mundo chamado lá na frente do juiz. Daí o juiz vai pegar a conversa, peraí, não quero saber o que está só no papel aqui, eu quero saber o que aconteceu. Não, o cara arrumou um caneteiro, tal, vai todo mundo responder. Vai todo mundo responder. Tome cuidado com isso, não seja um caneteiro que só vai lá e falou que faz a manutenção, chega não faz nada, só assina o PMOC lá também depois como executor e não faz. Tome cuidado com isso. Outra coisa é uma coisa criminosa, pô. Estamos falando de saúde. A limpeza e a higienização é por causa de saúde. Bom, enfim. Isso é uma das coisas que eu quero falar aqui para você hoje. Um exemplo, o PMOC é um exemplo de que tem muitas empresas, muitos locais que tem lá o PMOC elaborado bonitinho, só que não é feita essa higienização, essa manutenção. Tome cuidado com isso, valorizem o PMOC. Outras coisas também, questão de responsável técnico por empresa, por exemplo. Não, minha empresa tem responsável técnico, agora o outro conselho lá estava multando, eu fui lá e registrei a minha empresa, agora está tudo certinho, viu? Está registrado no conselho profissional, tem um responsável técnico, que chama de RT, né? Tem um RT, um responsável técnico. Isso é uma coisa também que tome cuidado com isso. O responsável técnico, ele é responsável pelas atividades da empresa. Tem duas situações a observar nesse caso. Uma, o profissional ele vai participar mesmo? Ele é participativo? Porque o profissional tem que participar das atividades da empresa. E daí tem uma questão. Primeiro, esse profissional ele vai ser contratado como? Ele vai ser contratado só para assinar pela empresa ou ele vai participar? Ou seja, tem a situação do cara que só assina e não está nem aí para a empresa. E a empresa vai fazer um monte de atividade e daí ele não vai emitir o TRT. Então, numa situação, eu entendo que se ele está ciente desses tanto de volume de trabalho que a empresa está fazendo e não está emitindo os documentos de responsabilidade técnica, ele está erradíssimo, a empresa está errada. Agora, se, claro, tem uma situação ou outra que a empresa fez um serviço, não chegou do conhecimento do responsável técnico, aí é culpada a empresa tem que ser penalizada por isso. Por quê? Toda atividade que vai ser feita nessa empresa tem que emitir um documento de responsabilidade técnica. Tem documento de responsabilidade técnica que você emite para várias coisas. Um treinamento, por exemplo, você faz uma turma, você vai emitir vários certificados dentro do mesmo documento de responsabilidade técnica, de um TRT. Agora, tem situações, cada serviço você vai precisar emitir um TRT. Instalação de ar-condicionado, vai fazer um projeto de uma casa, vai fazer uma instalação elétrica. Em cada local diferente, em cada endereço, você precisa emitir um documento de responsabilidade técnica, um TRT. E isso não é só porque é dos técnicos. Se você estiver registrado no Conselho de Engenharia, Conselho de Arquitetura, mesma coisa. Conselho de Biologia, mesma coisa. Toda atividade. Então, parem com esse negócio de eu arrumei um RT só para assinar para a empresa. Tem que ser participativo. Claro que você pode contratar um responsável técnico para te atender nas atividades ali, ele não precisa ficar o dia inteiro na empresa, por exemplo. Só que todos os trabalhos ele precisa estar ciente, por exemplo, precisa treinar o pessoal, precisa treinar a equipe, vai fazer instalação, sei lá o que vai ser a sua empresa aí, vai fazer instalações, tem que treinar a equipe. Claro, não precisa ter o responsável técnico, não precisa ficar no pé de todo mundo o dia inteiro. Eu vou dar um exemplo, nós temos aí
instalador da área de internet. Para instalar ali, precisa ser uma pessoa qualificada para fazer instalação. Precisa ser um técnico, o ideal que fosse. Mas não é, nós temos uma empresa que tem um responsável técnico e ele vai coordenar, as equipes são treinadas e tudo mais, então ele vai ser responsável por toda essa empresa, por todas as instalações. Inclusive, é assim, né? Teoricamente, toda instalação deveria ter um documento de responsabilidade técnica. Isso é uma coisa para discutir em outro vídeo. Mas a grande questão esses documentos de responsabilidade técnica precisam ser emitidos. E daí, mas é burocracia, é caro e tudo mais. Aí que está a questão. Não basta você ter um responsável técnico. Se você faz atividade técnica, você precisa anotar isso. Eu não estou falando de anotação em questão de pagamento. Estou nem pensando em pagamento. Eu sei que é caro, é ruim pagar. Onera. Agora, a questão não é nem a questão da emissão. A questão é que arruma o RT e o RT nunca vai na empresa. Ele nunca liga lá e fala, viu, como que tá as coisas aí? O que vocês estão fazendo? Então, se você é empresa, contrate um responsável técnico que seja participativo. Não precisa ficar 24 horas na empresa, mas tem que ser participativo. Outra coisa, mesmo porque você está pagando ele, né? Outra coisa, você que é o responsável técnico pelas empresas, crie um plano de trabalho, crie um plano de treinamento, crie um plano de participação da empresa. Eu sei que você vai ser responsável lá por 3, 4 empresas, 5 empresas, até 10 empresas. Só que crie um plano de trabalho. Como que você vai dar conta de ser responsável técnico por essas atividades de uma empresa? Já não é fácil. De 4 ou 5, mais difícil ainda. Então, crie um plano de trabalho, faça treinamentos com a equipe, realmente participe das atividades, pega lá, qual que é o planejamento desse mês de fazer as atividades. Tem coisas que não tem como planejar. Então, esse dia, pessoal, mande um relatório para mim que vai ser feito no dia. Eu quero acompanhar mesmo, às vezes de longe, mas eu quero acompanhar. Faça esse plano de trabalho. Vamos fazer alguns vídeos, se você tiver interesse, inclusive, faça alguns vídeos aí quanto a isso. Mas o que eu quero dizer com esse vídeo é que uma das coisas que eu tenho visto é a questão de burocracia sendo cumprida, mas de fato não existe, é a questão dos RTs. E isso já é muito tempo de muitas empresas. Tomem cuidado com isso. Mais uma coisa. Questão de burocracia ainda. São atividades que vocês entregam as atividades em que você vai fazer um laudo, vai fazer um parecer, vai fazer algum documento. E vou dar um exemplo, projeto, regularização. Você vai lá, faz um laudo de vistoria, faz um laudo de vistoria. Você coloca lá que a vistoria foi feita, foi realizada a olho nu e encontra-se em bom estado de conservação e apta ao uso. Será que tá aí? Se é isso mesmo? Você fez a vistoria, não tinha nenhuma rachadura lá? Porque uma coisa é o documento que a gente faz e entrega para a prefeitura, é aquele relatório básico. Mas e a vistoria mesmo? Você faz uma vistoria completa? Tome cuidado com isso. Não basta você ir lá e fazer uma vistoria genérica. Certifique-se que não tem uma rachadura, pelo menos aparente. Tire fotos, documente isso apartado daquele documento que você leva para a prefeitura. E se você vê que tem uma rachadura, alguma coisa, tem que ser tratado. Isso tem que ser tratado. Ou seja, cuidado com os documentos que você faz e com as afirmações que você faz. Você corre risco de não poder trabalhar. Por causa de um trabalho mal feito, de um trabalho às vezes desleixado, você corre risco de não poder mais exercer a profissão. Além de muitas outras coisas, você pode, além de você ter que indenizar, às vezes pode acontecer uma fatalidade, por você tá testando que tá ok. Chega lá, cai a casa. E aí? Tome cuidado com essas coisas. E muitas outras coisas. Vai fazer uma instalação num prédio. Vai lá, outra coisa, né? Tenho visto. Principalmente condomínios. Você síndico, tome cuidado com isso que eu vou falar agora. Você síndico. Para você fazer qualquer serviço técnico dentro de um condomínio, você precisa emitir um documento de responsabilidade técnica, seja um TRT, seja um RT, um RRT. Não vou demorar sobre isso, se você tem dúvida quanto a isso, tem vídeo aqui no canal falando a diferença. O que eu tenho visto muito, o pessoal pede para mim, já
Pede. Robson, eu preciso de um TRT para fazer um serviço. Quanto você cobra no TRT? Esquece. Esse papo comigo não. Comigo, tá, você quer o TRT? Eu até entendo que a pessoa quer falar, mas, ó, eu faço o trabalho. Se você já fez algum trabalho aí, se já tem alguma coisa avançada no projeto, a gente pode conversar, eu posso aproveitar esse projeto seu, por exemplo. Depende do que você vai fazer, eu preciso ir ao local ou não sei, depende do caso. Mas depende do caso, eu preciso fazer uma visita, às vezes preciso fazer duas. Mas a questão é, quando vai fazer qualquer trabalho num condomínio, a exemplo, precisa de documento de responsabilidade técnica para fazer aquele serviço. Na verdade, tudo precisa, mas o que é exigido, o síndico exige quando vai fazer o serviço lá. Fazer instalação de ar-condicionado, uma troca de piso, uma troca de uma pia. Só que aí que tá. Existe pessoal que só emite o documento. O que eu falo? Você que é síndico exija não só o documento, mas a participação desse profissional. O profissional precisa ir lá, não vou nem discutir se precisa ir lá ou não, vamos dizer que não precisa ir lá. É uma situação que não precisa ir no local. Ele treina aquela equipe e tal, não precisa ir. Só que tem a participação, esse profissional, ele vai, pelo menos, como que é feito? Ele fez um treinamento nessa equipe, então exija qual que é a participação desse profissional. Ou ele é só o caneteiro que assina e entrega o RT, cobra por RT. Tome cuidado com isso. E você, profissional que fica emitindo RT aí para qualquer um, tome cuidado. Tome cuidado. O pessoal vai fazer a instalação de ar-condicionado, precisa do seu documento de responsabilidade técnica? Legal. Participe. Veja, ó, vai instalar. Você confia na pessoa que vai instalar? Ele vai instalar correto? Porque se tiver um problema, se ele furar um cano de gás lá, você que é o responsável. Tome cuidado com isso. E você, síndico, que aceita esse TRT de qualquer jeito aí, você é responsável também. Pessoal, só algumas questões para elucidar o que eu vim falar no vídeo, que é a importância de não só cumprirmos algumas questões burocráticas, mas também que essas questões burocráticas sejam resultado do nosso trabalho efetivo, que seja o resultado realmente de um trabalho técnico, não somente um papel. Tomem cuidado com essas coisas, ok? Eu quero saber o que você achou do que eu falei, eu quero saber o que você já presenciou dessas coisas. Então, deixe aqui nos comentários, a gente bate um papo ali. E também, se não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com os colegas, principalmente aí com síndicos. É importante eles tomarem ciência dessas coisas. Deixa o like já, enfim, se inscreva no canal. Considere também ser membro do canal, tem bastante coisa aqui para membros do canal. Bom, por hoje é só. Muito obrigado, valeu, tchau, fui!